Vai aparecer o vermelhinho. Boa. Olha lá. Estamos em Viver 1. Nossa. Estamos live? Estamos ao vivo. Né? Aos poucos eu tô conseguindo dominar essa sala aqui para ver como é que faz as coisas, tudo direitinho. Mas é um pouco difícil conciliar, né, o estudo dessa sala com as coisas que eu tenho que fazer aqui. É tudo internet, a gente acaba ficando meio confuso. Mas até semana que vem eu consigo dominar esse trem aí, a gente começa a ter uma transmissão mais decente. Muito bem. Beleza. Você que manda. Ó, eu acho que já tá transmitindo em qualquer lugar, hein? Deixa eu mandar um comentário aqui pro povo aqui. Bora pra sala assistir ao TI de Boteco. Vai ter enquete hoje? Hoje não seria hoje, né? Porque a enquete a gente teria que lançar ela na semana, né? A gente lança aqui a enquete na semana, o pessoal responde e a gente trabalha essa enquete no dia da live, né? Seria interessante. Então hoje, por exemplo, quando a gente terminar, que a gente for definir o assunto da live, né, da próxima live, aí a gente já lança uma enquete sobre o assunto, não o assunto em si, mas uma pergunta aleatória sobre, por exemplo, sei lá, o que você acha da ida do Romero para o São Paulo, por exemplo, né? E o assunto vai ser profissionalismo em futebol, por exemplo. Aí a gente pega os resultados da enquete. Muito bem. Se tem uma coisa que a gente está fazendo muito bem, é coisas aleatórias. Então acho que está dentro do processo. Do proposto, né? Agora, eu estou achando bacana uma coisa. Então quer dizer que você fez um convite para poder participar da QI do Boteco, mas quem falou fui eu. Foi, porque você que tá. É só, não sei porquê, mas é só você que tá ativo aqui. Porque eu sou ativo. Esse é um problema seu. Isso já é uma opção sua. Nada de homofobia aqui, hein? Problema aqui nenhum. Olha o local da cadeira. Bom, então deixa eu abrir minha loirinha aqui. Senhores, Fabiano, não tá à disposição na página do Face, cara. Tá sim, pô, tá passando aqui, ó. Não, mas não na de todo mundo, tá? Na de todos, ó. Tá na sua, tá na do Calunga, no Toninho SA, tá no Toninho Calunga, tá na minha e tá no QI de Boteco. Não, beleza. Você sabe o que acontece, Paulo? É porque você é um sujeito, como que eu posso dizer, que tem um certo delay para poder chegar até esse ponto. Um delay é foda. Um delay. Tem uma dificuldade cognitiva. Isso todos nós temos, né? Então, pra estar aqui não deve ser bom da cabeça, né? A gente tá fazendo aqui a página, o site da APAI, né? Então, de repente, se a gente tiver com dificuldade, a gente pode apelar pros caras lá, né? Os caras são bons para ajudar. Estão muito melhores do que qualquer um de nós três, certamente. Muito mais preparado. Então, gente, eu acho que nós precisávamos entrar na nossa discussão, até porque a gente está fazendo as arrumações ao vivo também, porque todo mundo entrou bem atrasado hoje, não deu para a gente se preparar anteriormente para poder começar. Eu acho que o que foi proposto foi um tema que essa semana, entre nós, deu uma discussão, porque a lógica sobre o uso ou não da figura pública para promover o que quer que seja é uma coisa que em determinado ponto pode até ser controverso. Mas é muito legítimo que quem tem a sua capacidade, o seu talento e a sua condição utilize desse talento para poder fazer a sua promoção, até porque sempre foi assim, vai continuar sendo assim e não tem por que ser diferente disso. Agora, o que aconteceu na chamada, e esse é o motivo que nos faz fazer essa conversa, é que se utilizou de um símbolo popular para fazer o seu proselitismo político. E aí, realmente, não dá para tolerar. Aí você passa do ponto que é justamente a lógica da ética, da utilização da sua imagem, da sua figura, para usufruir disso como se fosse
a lógica de todos, né? Essa é a perspectiva que eu acho que a gente precisa entrar e discutir. Ok, eu vi eu estive nessa discussão, né? Até acho que foi porque eu postei alguma coisa que começou esse debate lá. E no decorrer da semana que teve esse assunto do Marcelinho Carioca, né? A gente viu que houveram fatores que contribuíram para que esse tipo de atitude viesse a ser debatida, né? Assim, o Calunga deu a opinião dele, e eu acho assim, eu acho que sim, claro, todo mundo que tem uma imagem pública deve fazer uso dela como bem achar melhor. Porém, existe uma coisa que a gente tem que ter que se chama ética, né? Basicamente, as pessoas que se beneficiam do uso público, elas têm que ter ciência de que aquilo é uma faca de dois gumes. Ela pode ter bons resultados ou péssimos, como o caso do Marcelinho Carioca. O Marcelinho Carioca, se ele tivesse ido de terno e gravata, ou com uma camiseta simples, falar com o presidente, ele podia até manifestar a preferência política dele, tanto faz, seria o Marcelinho Carioca, a figura pública Marcelinho Carioca, externando a preferência dele. Porém, como o Calunga falou, ele usou a camisa do Corinthians, né? Time, da instituição. Se ele tivesse usando a camisa do São Paulo, a camisa do Palmeiras, ele estaria errado do mesmo jeito, né? Ou do BMG, sem autorização ou sem um consentimento, né? Então, o que acontece? Com a camisa do Corinthians, ele estava com a voz de uma torcida que o prestigiou, a torcida que o levantou, né? Porque não foi só o Corinthians em si, mas a torcida que faz o time, né? E ele utilizou errado a marca, né, Esporte Clube Corinthians, para tentar apoiar ou promover a imagem dele perante um cenário político, que hoje a gente vê que não está muito bem colocado, é um cenário falido, né, com várias falhas, várias coisas aí, e que ninguém de bom senso quer anexar, né? Então, até porque o próprio Jair Bolsonaro uma vez falou, na semana anterior, ele falou que colocaria a camisa de qualquer time, menos a do Corinthians, né? Aí a Gaviões agradeceu ao Jair Bolsonaro. A única vez que eu vi a Gaviões agradecer ao Bolsonaro em si. Né? Mas é isso, né? Eu acho que, colocando nesse conceito, pegando o Marcelinho Carioca como exemplo, né? Mas e aí, Paulo? Segue o barco. Segue a onda. Então, cara, o Bolsonaro é um populista, né, cara? Então ele vai usar qualquer camisa para poder agradar. E ele está num processo, desde quando ele ganhou essa eleição, de reeleição, né? Então ele faz qualquer coisa para se reeleger. Segundo, o Corinthians é uma instituição, para quem não conhece, quem é leigo, é uma instituição do povo, fundada por operários, né? Então ele vai usar qualquer coisa para poder agradar. Está dando um retorno aí. É o Calunga que está com o retorno aberto. Ô, Calunga, você quer me derrubar, Calunga? Então, o Corinthians é uma instituição fundada por operários. A maior torcida organizada do Brasil, que é a Gaviões da Fiel, foi fundada na época da ditadura. Ela surgiu como um movimento de luta contra o pior período da ditadura no Brasil. E depois disso, nós tivemos o movimento mais importante do futebol brasileiro político, que foi a democracia corintiana, que foi fundada pelo Sócrates, pelo Vladimir, pelo Zenon, pelo Casagrande e outros. O que dispunha desse movimento? Todos ali dentro do Corinthians tinham direito a votar, a opinião. Desde o Sócrates, que era o grande gênio daquele time, até o roupeiro, massagista, todos tinham o mesmo valor de voto. E depois o Sócrates veio publicamente defender as eleições diretas, ele, o Casagrande, subir em palanque e tudo mais. Então, quando você fala de instituição, você está falando de valores que foram construídos há muitos anos, né? Com todos os representantes que vieram aí atrás. E o Marcelinho, como vocês já colocaram, ele tem o direito de, como indivíduo, como cidadão, apoiar quem ele quiser. Se ele tem um mau gosto, o problema é dele, né?
Não vou ficar aqui debatendo. O que ele não pode é usar a minha história, a história de 36 milhões de brasileiros, entendeu? Dentro desses, claro que tem vários que apoiam esse governo, talvez não saiba nem por que apoia, na busca de um Brasil melhor, mas acredito que eles estão bem equivocados. Mas, assim, ele não pode usar essa história de democracia, de luta, entendeu? Para angariar uma posição política, ou angariar algum tipo de patrocínio, ou angariar a sua própria imagem física, pessoal. Então, assim, na minha opinião, ele foi péssimo. Como ídolo do Corinthians, e talvez o maior jogador que já vestiu a camisa do Corinthians, pelo número de títulos que ele teve, ele foi péssimo, péssimo, assim. Não concordo. Instituição é uma coisa, representa milhões de pessoas, e a figura particular é problema dela. Ela apoia quem ela quiser. E nós já tivemos, como eu falei, o Lula foi apoiado na época, na eleição contra o Collor, por exemplo, vários artistas apoiaram e hoje apoiam e dão sua cara a bater. Tem problema, cada um levanta a sua bola e vai lá, mas a instituição não. Seria como se fosse um artista, por exemplo, da novela da Globo, né, fazer uma propaganda política usando a camiseta com o logotipo da Rede Globo, por exemplo, né? Como artista ele pode apoiar, mas ele, como Rede Globo, ele não pode, ele não tem esse direito, né? Porque ele assim não é a vontade dos outros lá, né? Veja, eu acho que essa é uma questão interessante, porque você também tem uma outra vertente da pessoa famosa, como, por exemplo, pastores, padres ou pessoas que, como eu, participam da igreja e se candidatam aí. Essa situação é uma situação muito curiosa, porque a participação da pessoa não significa eticamente, necessariamente, a participação da igreja, né? Mas a pessoa que participa da igreja. Ok, até porque essa pessoa, de fato, participa ali da igreja. Por isso que isso é tão delicado, porque não existe, pelo menos em algumas vertentes, candidatos da igreja, mesmo porque mas é uma prática recorrente da representação pessoal daquele sujeito ou daquela pessoa que vivenciou uma determinada realidade e essa realidade ela passa a ter uma representatividade social. Isso é legítimo. Agora, daí a utilizar a marca, né, da instituição de pessoas que não têm relação direta com o desejo pessoal desse cidadão famoso ou dessa cidadã famosa, e fazer e falar em nome dessas pessoas, aí não tem o menor sentido, e de fato aí é o que se chama de oportunismo, né, e um oportunismo barato, porque ele é um oportunismo que dá ao sujeito uma voz e uma condição que de fato ele não tem, porque as outras pessoas não concordam com ele. Então acho que é esse o ponto. No caso, por exemplo, só uma pergunta aqui, o Paulo. No caso, por exemplo, da loja, da rede de lojas Avan, por exemplo, que é pertencente ao Luciano Hang, né? Que é aquele senhor careca que parece o professor Xavier com gripe. O que vocês acham? Mais para tio Chico. Tio Chico, né? O tio Chico desnutrido. A atitude dele durante as eleições, que ele obrigou os funcionários a vestirem a camisa da campanha presidencial, né? Caso contrário, ele mandaria, demitiria cada um deles, né? No caso, isso aí seria coação, né? Não sei, o Toninho que Você já disse totalmente, isso é coação, tá? É constrangimento ilegal. Não é porque eu trabalho numa empresa que eu tenho que seguir as diretrizes morais dessa empresa. Né? Ali dentro, como funcionário, eu tenho que seguir a ética profissional do lugar. Agora, como eu me posiciono fora dali, é um problema só meu, que não diz respeito a ninguém. Então, o que esse senhor fez foi aproveitar um momento de fragilidade econômica, um monte de pessoas desempregadas, e ele usou do seu poder para coagir essas pessoas. É básico isso. Ô Fabiano, o Ângelo Furlan está dizendo que você precisa fazer duas coisas. Eu concordo com uma delas. Falar grosso e para a direita. É só com uma delas que eu acho que... Falar grosso. Tô tentando acertar o ângulo aqui. Um abraço pro meu filho aí, ó, Vitão.
O Vitor tá aí, o Aécio também, não é o Aécio Neves, é o Aécio Oliver, tá, gente? Se fosse derrubava, pelo amor de Deus. Mas seria interessante ter o Aécio Neves assistindo a gente, o pessoal aí ver para eles sentirem na pele qual é a opinião do povo, né, sobre eles. Então, veja, eu penso que Calunga, deixa eu te perguntar, que tipo de ação existe nesse caso da coação de um empresário que obriga o funcionário a se adequar à preferência política ou religiosa, ou que seja dele, por exemplo, dele, não da empresa, mas dele. Tem alguma coisa? Certamente. Ele vai sofrer processos de ação trabalhista, de multa, né, que a Justiça Trabalhista vai aplicar. Eu acho, inclusive, que já teve até uma condenação. Como eu não pesquisei sobre isso, eu não tenho certeza, mas absolutamente certo que houve e que está havendo processo na esfera eleitoral, na Justiça Eleitoral e na Justiça Trabalhista. E pode acontecer, inclusive, de alguma pessoa se sentir coagida, mas essas duas são de multas, né? Ou seja, para o Estado, é uma ação do Estado contra a empresa ou contra a pessoa que praticou. Mas, eventualmente, um funcionário, ao sair da empresa, em qualquer momento, ele pode, na ação trabalhista que ele eventualmente fizer, ele pode utilizar aquela passagem de dizer, olha, naquele momento eu fui coagido, eu não concordava com o posicionamento ideológico dele, mas eu precisava preservar meu emprego, por isso eu não externei isso. Então, e aí gera necessariamente, se fundamentado e se comprovado essa coação, e ela existiu, vai ter sim uma retaliação judicial no sentido de recuperar a situação moral do trabalhador que foi coagido. E no caso, assim, ele pode ser demitido, por exemplo. Fosse o caso, assim, por exemplo, eu tô nessa empresa e eu não concordo com esse presidente, com esse dono. Ele fala, você tem que botar a camisa do Palmeiras porque eu sou palmeirense. Eu falo, não, eu sou corintiano, eu não vou pôr a camisa do Palmeiras. Não, mas você tem que colocar porque eu sou o presidente. Tal. Se eu discordar, a minha demissão, ela seria por justa causa, nesse caso, ou seria... Não, é coação. É coação. É crime de coação, então. O cara vai te demitir porque você é teimoso e porque você é corintiano e ele gostaria de ser aquele que você fosse palmeirense. Pois bem, numa situação como essa, o que vai acontecer necessariamente assim, vai depender da forma de demissão. Se for demitido por justa causa, então esse funcionário vai discutir a justa causa na justiça e vai dizer, olha, foi uma perseguição e certamente, hipoteticamente, numa situação como essa, fatalmente essa demissão vai ser revertida e vai ser demitida, então, por outra causa, com indenização. Na hipótese dele ter recebido a indenização e ele falar que foi demitido em razão disso e conseguir comprovar isso, então ele vai receber uma indenização por dano moral ou pelo aquilo que a justiça determinar. Então, sempre vai poder haver o recorrer ao sistema judicial para proteção do direito. Inclusive, a empresa pode ser condenada até a ser obrigada a recontratar esse funcionário numa situação absurda como essa. Eu posso dar até um exemplo que aconteceu comigo próprio. Mas aí, no seu caso, foi merecido. Olha, na época a situação era tão feia do Corinthians que eu acho que estava merecendo. O Corinthians tinha caído para a segunda divisão, eu entrei numa empresa aí em Cotia, né, uma empresa de fast food muito famosa, e um dos diretores era do São Paulo, né? E aí, trabalhando na área de recursos humanos, folha de pagamento e tal. E aí o plano de saúde lá, na época, era o Medial Saúde, né? E esse cara sempre as reuniões, né? Quando eu levava as rescisões lá para o cara assinar, folha de pagamento, para a gente fazer levantamento, aquela coisa e tal. E um dia eu entrei e ele estava conversando com o pessoal da Medial, sei lá, por alguma situação lá. E aí ele estava descendo a lenha nos caras, estava dizendo um monte para eles por causa de um problema que aconteceu. Aí ele desligou e tal, mas antes disso, não, ele falou assim, pô, vocês pensam que aqui é São Paulo, cara. Aqui a gente é clube de elite, não é essa porcaria de Corinthians, cara. Vocês pensam que a gente é o quê? Você vai atender a gente igual você atende esse bando aí de favelado do Corinthians? Mas descendo o nível mesmo. Aí ele desligou, pá, e aí ele sabia que eu era corintiano.
Ele falou, e aí, você acha que eu mandei bem? Eu falei, você quer que eu diga o quê, cara? Tipo assim, você quer que eu puxe teu saco? Ou você quer que eu, né, fale o que eu tô pensando? E aí ele começou a rir e tal. Bom, o que aconteceu? Eu fiquei lá mais um mês, mas eu saí porque nesse meio tempo eu consegui um outro trabalho por indicação e tal, e eu acabei saindo. Mas esse tipo de coação existe por uma coisa idiota como essa. A gente fugiu um pouco do tema, mas é o uso do poder sobre as pessoas. Não, na verdade eu acho que ainda está dentro do tema, porque o Marcelinho Carioca, por exemplo, que foi o alvo do tema inicial, ele também exerce um certo tipo de poder, né? Que é o poder da influência, né? A influência que ele tem, por ser. Não sei se você lembra, teve uma briga, uma discussão dele com. Mas aí é uma influência natural. Você entendeu? Ele não está obrigando ninguém a votar. Sim. Ele não está pagando para ninguém nem nada, mas não sei se você lembra, por exemplo, teve um episódio que ele discutiu com o Vanderlei Luxemburgo num programa programa esportivo. Um programa esportivo, né? Inclusive virou um meme, né? O Datena que apresentava. Olha pra você ver a situação do programa. Que seria uma coisa que seria lastimável, mas o Vanderlei Luxemburgo falou tudo o que ele pensava do Marcelinho Carioca. Eu achei, na época, um absurdo. Eu falei, caramba, mas o Luxemburgo, tal, não sei o quê. E, de repente, me vem o Marcelinho Carioca e mostra, né, que o Luxemburgo estava certo. Não estava errado, né? Mas, assim, o poder que o Marcelinho Carioca tem de exercer a sua influência, ele pode fazer com que as pessoas acabem achando que uma coisa é certa, porque ele está dizendo, ele está vendendo aquele produto, aquela pessoa, aquela imagem, né? E não, na verdade ele não consegue fazer, ele não é nada daquilo, né? Então, mas mesmo assim ele tem um certo poder, um poder que não é dele, é um poder que o povo dá a ele, né? E acaba vai do povo analisar o que esse cara está propondo. Sim. Entendeu? Quem é a figura Marcelinho Carioca fora do futebol? O que ele foi dentro de futebol é uma coisa, ele foi um grande jogador. Agora, quem é o Marcelinho fora dali? Quem é esse cara que ele está apoiando? Né? O que ele ganha com isso? Quais são as atividades que os dois exercem, né? Tanto um na política e o outro no meio privado? Eu acho que as pessoas precisam se questionar. Né? Agora, por exemplo, a gente tem uma outra figura, que é um sujeito que ele se promoveu muito usando a imagem da polícia militar. Né? O Coronel Telhada, né? Aquele Coronel Telhada? É coronel ele? É capitão? Não sei que diabo que é a patente dele lá. Major Olímpio. Major Olímpio, Coronel Telhada, eles promoveram a imagem deles através da polícia militar. E as coisas que eles colocam, os argumentos que eles fazem, tudo aquela coisa, geralmente dá a impressão que é a polícia militar falando por eles, né? Falando através dele, né? Mas me perdoe, Fabiano, eu acho que é um outro componente, é uma outra perspectiva. Eu sou da opinião que agentes de defesa do Estado não poderiam ter candidatura, porque aí você exerce uma outra lógica, que é uma lógica muito complexa. Por exemplo, aí você fala, bom, então médicos também não poderiam ser políticos, né? Políticos, né? Não, por quê? Porque você tem uma visão do uso da estrutura do poder público no nome dessa figura pública que dá a ele uma condição absolutamente nessa disputa e nesse processo, porque você pode ver, por exemplo, professor. Por que professores, então, essa mesma função, essa mesma força, e são tão raros os professores que conseguem ter essa visão? Por causa da ação cotidiana. A ação cotidiana de um policial, ela é muito diferente, ela exerce, então, sim, o nome do Estado, né? Ou seja, o cara que é o major, o cara que é o coronel, o cara que é... Esse sujeito, ele está imbuído de um papel de Estado, onde dá para ele uma caracterização de força que é artificial, porque ele não tem o poder de Estado no sentido da sua candidatura. Ele tem o poder de Estado na sua função. A mesma coisa, então, passa a ser do professor. Já o professor, ele tem na sua
visão, na sua ação cotidiana, o papel do professor que dá para ele a condição apenas de ser representante de si próprio, né, e não representante da corporação do Estado professoral. Então, essa diferença é uma diferença muito sensível, muito sutil, mas ela faz toda a diferença na hora dessa representatividade. Assim como o Marcelinho não teria direito de utilizar, ao não ser que se afaste, né? Ou seja, se o policial abrir mão da sua carreira policial para poder ir para a política, perfeito. Ele tem esse direito, ele tem essa condição, ele pode, mais uma vez, ele utilizando dessa função policial, se candidata, não logrando êxito em ser eleito, volta para a corporação, ele vai fazer política. Ou seja, ele não vai servir a sociedade com a isenção necessária numa função tão delicada que é a função policial. Então, é muito complicado essa questão das polícias terem candidaturas. E aí você vai vendo proliferando candidaturas porque começa a dar certo, né? Claro, o cara tem uma máquina estatal, utiliza o nome do Estado, o emblema do Estado, a condição funcional do Estado, para poder ser ele o representante dessa sociedade, e uma sociedade sedenta como está por segurança pública, que uma figura unitária não consegue fazer, você utiliza então essa imagem para um outro fim, que é o fim da particularidade da instituição que não é dele. E a influência religiosa, como é que fica? Então, só dando um pitaco aí para dar uma corroboração aí no Calunga, está correndo hoje o período de carência para que você saia do exercício público e entre na justiça é de 6 meses. Então, aí você pode concorrer a uma eleição. E agora está correndo uma ideia de uma medida provisória que seja de 8 anos, que foi colocada até por um dos ministros do Supremo. Para que recorrer? Eu concordo plenamente. Não. Ele sai do poder público, ele tem que ficar 8 anos de carência, entendeu? Para ele poder concorrer a um cargo público, né? A uma eleição. E por que eu concordo? O período pode ser avaliado, mas tem que ser aumentado de 6 meses. Porque essas pessoas, você pode ver agora o Deltan Dallagnol, você pode ver o Sérgio Moro, você pode pegar outros promotores e juízes que estão usando do poder da máquina estatal para conseguir angariar um poder político e aí se candidatar. Então, eu acho que é importante que isso seja revisto pelo Congresso, isso seja estudado de uma maneira muito mais detalhada e encontre um meio termo para que essas pessoas entendam que elas estão ali, como o Toninho bem colocou, isentas para fazerem os seus trabalhos em pró da sociedade, não em pró de um cargo ou de uma eleição futura, entendeu? E principalmente do uso da máquina, né? O grande ponto, nesse caso, Paulo, só para dar continuidade a esse raciocínio, é o seguinte: o Marcelinho usou a camisa do Corinthians, sem autorização do Corinthians, para poder ser representante da nação corintiana. Ele não tinha essa autorização. Não tem. Ninguém tem. Assim como o major, ou o coronel, ou o policial, ou seja ele quem for, não tem também a autorização do Estado de defesa da sociedade para poder se autopromover e logo em seguida, não conseguindo ser eleito, volta para o cargo e esse cara nunca mais ele vai conseguir ter a isenção porque fica incutido nele a lógica dele galgar a lógica da instituição que ele veio, né? Então, tudo que ele passa a fazer com essa perspectiva. E isso fatalmente não vai dar certo. Em algum momento, esse negócio vai dar uma merda muito grande. Que na verdade... Dá um abraço pro Nico do Cotiano aí. Grande abraço, Nicão. Beleza? O Nico é um grande companheiro. Gosto muito do Nico. Zagueiro que bateu bastante. O que você coloca, Calunga, é que assim, você quer um cargo público, né? Você quer um cargo político, você tem que escolher entre o seu cargo, a sua carreira na área pública ou a política. Né? As duas coisas você não pode. Nesse sentido, a magistratura ela tem uma lógica muito interessante. Sérgio Moro, por exemplo, ele resolveu abrir mão, ele resolveu ir para o poder executivo no cargo de ministro de Justiça. Ok, mas só que o cargo fica com o Estado. Ele já não vai mais na condição de juiz, ele vai na condição de cidadão. Ele se afasta preventivamente e, dando certo ou não, ele tem que exonerar, ele tem que sair, tem que pedir demissão para poder ir para o cargo político.
Então, eu acredito que se essa mesma regra fosse aplicada aos policiais, o número de policial candidato Seria fatalmente menor. diminuiria bastante, né? Por quê? No Porque caso- você não vai imbuído do uso do cargo público. No caso do Moro foi legal, mas não foi eticamente correto. Né? Não, até porque aí tem... Eu nem, Por causa nem do processo que ele estava... e nem entro nesse mérito, porque, por exemplo, a gente já está ouvindo dizer que o Bretas agora é candidato a Senado, não sei quem mais é candidato A Lava Jato quer fazer um grupo... Um partido quase, né? Que foi pego lá pela Vaza Jato, as conversas entre o Dallagnol e um outro procurador, que eles queriam colocar o Dallagnol para entrar no Paraná, no lugar da Gleisi, para tentar tirar o lugar da Gleisi como inimiga, como eles mesmos colocaram, e aí tem uma resposta dele dizendo que o correto seria um candidato em cada estado, quer dizer, um representante do estado que está ali para ser isento, ele quer criar um partido, formar um cartel. Um partido da Procuradoria. Então, o que vai ser esse país, cara? Você entendeu? É uma ditadura jurídica, né? Mas é exatamente. Mas então, é exatamente por causa desse conceito que o Paulo tá trazendo, que é muito perigoso essa história de policiais serem candidatos. Por quê? Porque ele passa a ter uma relação com a sociedade que ela já não é mais a relação de defesa do interesse da sociedade, mas sim do interesse ideológico dessa corporação. E se a gente olha para a corporação policial, ela é, lamentavelmente, com funções, muito pouco isenta, para dizer pouco. Né? Ela tem um lado, ela tem uma carga ideológica muito forte. Tanto isso é verdade que a gente vê o tratamento que a um policial é dispensado em Alphaville, que o chama de tudo que é nome, e o cara chama apoio da viatura para poder conduzir, com todo respeito, o cidadão alfavilense para a delegacia. Já na favela, o cara não precisa falar, basta olhar, que o pau já come e pau porrão. Pau que dá em Chico não dá em Francisco, essa lógica ideológica está entranhada, lamentavelmente, na polícia, e ela é uma lógica profundamente fascista, porque ela é uma lógica que parte do princípio de que a força do Estado precisa ser utilizada para conter o que contesta. Né? Então, se o cara contesta, automaticamente ele está numa situação bem difícil com esse tipo de ação policial. O Calunga, tem uma lei, acho que do TSE, né? Eu não sei qual a lei que é, não sei qual que foi, não sei qual número nem nada, mas você deve saber qual é. Que proíbe também pastores, bispos, padres e outros e outras figuras religiosas de influência de falar ou comentar ou induzir algum tipo de campanha dentro das próprias igrejas, né? Isso dado o poder que a religião tem ainda, né? Que eu acho que é uma coisa que já deveria ter morrido, esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa, dentro das igrejas, o poder que ela tem de influenciar o povo. Por exemplo, você pega uma igreja universal, ou você pega uma catedral de São Paulo, onde você tem milhares de pessoas que passam todos os dias, e pessoas que influenciam pessoas, né? Vai vir uma bola de neve aquilo. Então, eu acho que essa lei do TSE, essa lei que foi colocada, que você não pode fazer nenhuma campanha ou apoio político dentro de uma igreja, por conta dessa influência. Então, quando, por exemplo, um pastor, ele promove, né? Vamos colocar assim, o Marco Feliciano, né, que ele é evangélico e tal, mas nos cultos dele a gente sabe que ele faz campanha política, a gente sabe disso. Só que ali ele não está falando pelo Marco Feliciano, ele está buscando a instituição da igreja para poder se promover. Que também, eu acho, a meu ver, é uma coisa muito errada, né? Ele está usando a igreja para um objetivo político. Exato. Então, assim, me desculpem os cristãos, mas, assim, boa parte do eleitorado desse governo veio das igrejas. Sim. Dentro dos cultos. Tá? Igrejas como a Mundial, como a Universal, como várias outras, através de uma ideia de conservadorismo contra uma abertura na cultura para direitos de movimentos menores,
religiões que não são desse meio cristão judaico, por exemplo, são as religiões africanas. Então, quer dizer, para não que tenha essa abertura, nós somos um Estado laico dentro da Constituição, essas pessoas foram movidas por esses discursos, por esses pastores, e foram levadas a votar, acreditando em coisas como essa e a tal da mamadeira de piroca, né, que virou um grande ponto para a eleição desse cara. Então, assim, é completamente errado. Eu não sei dessa medida que você está falando, se ela existe, eu não ouvi falar até agora, mas se ela existe, eu apoio. Porque você não pode usar de dentro de uma igreja onde você tem que falar em nome de Deus, você tem que falar dos preceitos cristãos para eleger um governo, quer dizer, influenciando, tirando da liberdade da pessoa, né, a sua escolha para colocar um governo que você quer lá dentro, eu acho completamente errado. Ô Calunga, fala pro seu filho programar o seu celular aí, porque você não sabe mexer nessa bagaça não, mano. Toda hora caindo. Eu não sei realmente o que acontece, mas não é só nessa live, não. Por exemplo, eu estava no Wi-Fi, tirei do Wi-Fi e deixei só no telefone. E ela cai do mesmo jeito, então agora eu voltei pro Wi-Fi para ver se ela sustenta. O seu modem tá onde, Toninho? Tá perto de você aí ou tá longe? Tá perto, tá a 2 metros de onde eu tô aqui. É a dupla, Paulo Delay e Toninho Queda. Toninho Queda. Ô Calunga, você viu que o tópico que a gente rodou aqui era sobre a questão do TSE ter feito aquela lei que proíbe as igrejas de promover, né, de promover qualquer tipo de atividade política, de apoio político dentro dos cultos, essas coisas, né? E o Paulo ele acabou de fazer uma colocação aqui, e o importante, assim, por exemplo, eu peguei como exemplo o Marco Feliciano, mas a gente tem vários, a gente tem o Edir Macedo, tem o Silas Malafaia. O Silas Malafaia, ele não é candidato político, mas ele gosta muito de política, né? Então, a impressão que dá é que ele quer muito ser político, mas ele não consegue. E eles usam dessa influência que eles têm, a influência religiosa, né? E eu acho que dentro da religião, eu sou ateu, mas dentro da religião eu acho que o maior pecado do mundo é você usar a religião para medo, né? Não é o que a religião deveria pregar exatamente. Eles usam isso aí, né? Tipo, fulano é um enviado de Deus, é ungido e não sei o que, vamos apoiar e tal, não sei o que. Isso não teria, não tem uma vigia, não tem alguém que... Tô te ouvindo, pode falar. Positivo. Sério, eu vou falar porque eu tô sem áudio. Eu não consigo me ouvir, mas eu acho que vocês estão me ouvindo. A questão é a seguinte: do ponto de vista do que a gente está tentando abordar aqui, é muito curioso que haja essa lógica do TSE de ter proibido que os cultos, seja ele de que natureza for, cultos religiosos, e quando a gente fala culto não estamos nos referindo apenas aos evangélicos, mas certamente essa perspectiva busca corrigir algumas coisas nesse meio, é que a utilização da figura pessoal como se estivesse falando em nome de Deus, porque não é apenas em nome da igreja, aí o patamar muda, ele aumenta. O sujeito passa a ser representante do próprio Deus para poder ser ele o eleito, né? Literalmente, nesse caso, eleito. Ou seja, ele é eleito por Deus, que o povo confirma, então. Essa lógica é uma lógica profundamente perversa disso que a gente está dizendo, tanto com relação aos policiais, como com relação ao nosso grupo do uso que o Marcelinho Carioca fez. Por que isso é tão ruim? Por que isso é tão difícil? Porque você cria uma não condição de disputa democrática na sociedade. Até porque esse pessoal vai de balaio para o voto, né? Eles são coagidos, mais ou menos como o velho da Havan fez, de falar, olha, precisa votar naquilo que eu estou obrigando, de uma forma que dessa vez seja então com a igreja. Por quê? Porque se você não votar em mim, você vai para o inferno. Ou pelo menos você vai ter uns castiguinhos bons de Deus aí, caso você não faça. É exatamente por isso que nós precisamos realmente
incentivar que haja um processo democrático na sociedade, e aí a gente vai para Karl Marx, e Karl Marx vai explicar que a religião... E antes que alguém se arrepie com isso, Karl Marx era judeu, logo Karl Marx era um praticante, era uma pessoa religiosa. Por que ele faz isso? Exatamente por causa dessa posição, porque entorpece a cabeça das pessoas, porque manipula o resultado do Estado, porque cria uma não condição de resistência aos arbítrios que esse Estado produza, e principalmente porque cria uma dimensão política que ela é artificial. Logo, a sociedade não fica representada como, de fato, seria o ideal que estivesse representada, porque há uma manipulação da fé, nesse caso específico, de representantes de uma igreja que usam a instituição, e aí sim, mais uma vez, se usa a instituição como se todos que dela participassem fossem obrigados a ter a mesma opinião. E aqueles que não têm vão queimar nas lavaredas do inferno. Essa perspectiva é uma perspectiva absolutamente absurda, né? Então, essa é a contribuição que eu tenho para esse momento. Eu vou derrubar e volto. Para um leigo, isso é um pensamento muito forte, muito amedrontador, né? Você fala assim, se você não apoiar, você está apoiando as ideias do diabo ou qualquer coisa assim, né? Mas na psicologia, entrar na mente das pessoas através da sua influência faz com que a pessoa viva num mundo ou entre numa fantasia e acabe criando um personagem de você que você não é, né? Você como pessoa influente. Então, por exemplo, eu me decepcionei muito com o Marcelinho Carioca dentro dessa polêmica toda, porque eu tinha ele como um ídolo. Eu achava o Marcelinho Carioca uma pessoa que tinha ética, tudo tal. E me decepcionei, assim como muitos outros eu me decepcionei. Por exemplo, um que eu me decepcionei muito, que tinha muita influência, e eu sempre comparei e tal, era o Pelé. O Pelé como figura no esporte, eu sempre ouvia falar, o Pelé nunca fez comercial de bebida, nunca promoveu comercial de cigarro, era um atleta isso, um atleta... E aí teve aquela história da filha dele, né, que ele teve que reconhecer por DNA, e ele recorreu 8 vezes, né, sobre a decisão do juiz, sobre ser pai da menina. Depois ela estava com câncer, acho que é câncer, né, que ela estava morrendo, pediu a presença dele, ele não foi. E aí, no dia do enterro dela, em vez dele comparecer, ele mandou uma coroa de flores somente e ficou nessa. Tava mal pra caramba, e aí o povo caiu em cima dele. Eu pensei, poxa, o cara era o rei do futebol, uma pessoa que promoveu o esporte de uma forma benéfica, né, vamos colocar assim, mas a pessoa dele, a pessoa que ele era uma pessoa ruim. Só que ele deixou passar isso pra mídia. Quando ele pegou e falou assim, como é que ele falou? Lembra, né? Estava tendo um grande debate político, ele falou assim, gente, deixa esse negócio de política para lá, vamos falar de futebol, né? Ele colocou no Twitter lá e deu uma repercussão. Então eu acho que, na questão psicológica, a figura que a gente cria do influencer, né, que é o termo hoje em dia para isso, é o influencer, que a gente cria dessa pessoa, depois ela gera uma grande decepção. E a gente percebe o erro que cometeu, né, depois que a coisa tá ruim mesmo, que viu que ele fez a coisa errada, tipo os fãs da Regina Duarte, né, esse povo assim. Eu acho que você, assim, a ideia de ídolo, eu acho que é a pior coisa que pode existir para uma sociedade. Eu já até pedi para a gente conversar sobre o Salvador da Pátria em alguma live aí. Espero que o tema seja aprovado pela bancada e que eu não seja derrubado. Mas eu acho que as pessoas, claro, você tem que ter pessoas que você se inspira. Eu acho que tem pessoas maravilhosas, você tem que inspiraram a humanidade. Mas a inspiração é uma coisa. Agora, você ter essa pessoa como ídolo, você está colocando todas as suas perspectivas dentro de uma pessoa que você não conhece, não viu, e é um ser humano. Essa pessoa pode errar como qualquer um, né? Ela não vai ser perfeita. Por exemplo, o Pelé foi o maior jogador de todos os tempos, mas como pai, ele foi péssimo, né? O Maradona, porque eu vim aqui por causa da camisa dele, era um cara que se viciou, né, em cocaína, é um cara que tem vários problemas, mas era um cara que, para o argentino pobre, ele é um cara que representa muito esse setor pobre da Argentina, que ele luta por essas pessoas
em alguns sistemas lá da política argentina. Então, o ídolo ele tem que ser desconstruído. Tá? Isso até tem um livro do Nietzsche, né, que ele fala sobre isso, né, O Crepúsculo dos Ídolos. Na verdade, ele consagra até vários capítulos a Sócrates, Platão, né, que foram assim esses ídolos que construíram essa ideia de mundo sensível e mundo inteligível, que daí a partir daí começou, né, um outro negócio chamado cristianismo, mas isso é uma conversa para outro dia. Mas essa é a ideia, porque o ídolo tem pé de barro, você entendeu? O ídolo ele não é nada mais do que alguém que faz algo bom em um segmento, mas nos outros ele é tão frágil quanto qualquer ser humano. Então você tem que ter alguém como inspirador, não alguém que leve as suas esperanças, alguém que caminhe para você, né? Aquela coisa, se você não refletir, se você não ler e não refletir, né? Até eu fiz esse post hoje aí no QI de Boteco, você está condenado a ver o mundo, julgar o mundo pelos olhos de outra pessoa. O Vitor, acho que é seu filho, né? Ele falou que a juíza Selma é um grande exemplo, né? Tá aí, ó, o comentário de utilizar a profissão para se eleger, né? Só uma pergunta, quem é essa juíza Selma? Que eu não sei, eu estou ignorante nesse assunto. A juíza Selma, eu acho que entrou no lugar do Moro, que está conduzindo os processos lá da vara do Moro. Se eu não me engano, Vitão, me ajuda aí. O Vitor é aluno de Direito também. O Calunga, você sabe quem é a juíza Selma? Que eu tô por fora, nesse caso. É por mais grupo. E na eleição ela cometeu o Caixa 2, toda aquela coisa lá e foi caçada pelo verdade. TSE. É ela, então. Lembrei agora. Não é a do substituto do Moro. Porque o Wilson Matias entrou aí dizendo que eu me apropriei do nome da Calunga. Calunga, você não. Eu quero dizer para o Matias que, na verdade, foi a Calunga que se apropriou de mim. Você é mais velho que ela, né? Ele está com pedido de indenização por uso do meu nome, que era outro. A Calunga não sabe que você usa. Se soubesse, ela já tinha fechado a empresa. Ou chamado você para ser presidente, né, pelo menos, né, para evitar o processo. Então, pegando esse braço aqui do Vitor Gianotto, que ele falou, da juíza Selma, ia pegar também como influência a juíza que ficou no lugar do Moro, que é a Gabriela Hardt, né? Isso, Gabriela Hardt. Ela tentou de todo jeito se promover no julgamento do Lula, aquela coisa, né, do recurso, né, que ele teve quando o Moro saiu, sendo um papel de forte e tal, e agora ela entrou no ostracismo porque essa turma que está agora na política está tentando abafar a Lava Jato de tudo quanto é jeito. Porque tem muitos que estão na política hoje ativos, que entraram, mas que têm o pezinho sujo, né, da lama da corrupção da Lava Jato, que eles mesmo levantaram lá, né? A Lava Jato é muito complicado, é um tema para uma live inteira, não dá para... Porque a Lava Jato, depois que o Moro saiu desse governo, a Lava Jato virou uma espécie de concorrente do governo para a próxima eleição. Aí você tem vários setores da política que estão em guerra, tem muitos meandros aí que precisam ser levantados aos poucos, né? Mas realmente eles estão usando da influência midiática que eles tiveram durante todo esse período aí para poder se elevar aí nacionalmente através de cargos públicos. É uma grande vergonha, eu acho, para a justiça brasileira esse tipo de posicionamento, entendeu? Sim, e nesse ponto a Lava Jato perdeu por prestígio. Na verdade, é o sistema. Aí tá, eu não consigo ter áudio de vocês nem retorno, mas parece que vocês estão com um áudio meu, não é isso? Me dê um joinha aí se vocês estiverem me ouvindo. Pois bem, então eu queria dizer uma coisa para vocês aqui, para a gente poder falar. O Paulo falou ainda agora numa coisa que é muito interessante, porque senão a gente também escapa de uma discussão e ela não fica tão racional.
enquanto seres humanos, nós seguimos líderes, né? Aliás, o gênero animal segue líder, né? Eu tenho dúvida se os outros gêneros seguem, mas o animal certamente segue. E o ser humano, ele precisa de referência, e foi isso que o Paulo falou, que é tão importante humana as referências. Tanto que de um poeta, ele diz o seguinte: as palavras convencem, os exemplos arrastam. Claro, quando você enxerga numa outra figura algo que te faça bem e que faz você ter nela uma relação que faça com que você melhore a sua condição pessoal, automaticamente você vai seguir essa pessoa. Daí a irresponsabilidade, Marcelinho Carioca. Quantas tínhamos, assim como disse também agora o Pelé. Ou seja, você tem externa tão boa e moral tão fora do padrão daquilo que você prega coletivamente. Essa perspectiva é uma perspectiva que cada um e cada uma de nós vão ter os seus próprios líderes e vão seguir esses líderes, por assim dizer. E aí a gente volta para a juíza Selma. A juíza Selma era conhecida como Moro de Saia. Uma pessoa que precisa ser comparada a um sujeito que faz da sua própria perspectiva a ação de justiça passando por cima do Estado e da lei, é uma pessoa que não pode ter boa referência mesmo. É exatamente por isso e por esse conjunto de coisas que a gente precisa, quando a gente fala sobre a representação, né? Ou seja, isso é um troço muito sério. E quando você institucionaliza isso na sua figura, automaticamente você está cometendo, por princípio, um erro, para dizer pouco, porque essa instituição tem pessoas lá dentro que necessariamente não concordam com tudo que você prega, fala e pensa. Então, é isso. Só para lembrar outro caso, rapidinho, porque já está dando nosso horário aí, mas só para lembrar, na época da eleição de 2014, eu não me lembro qual dos dois diretores brasileiros, eu não sei se foi o Padilha ou o Fernando Meirelles, eles têm uma agência, né, de publicidade, filmagem, e na época eles mandavam e-mails, né, no e-mail corporativo, condenando a eleição da Dilma, no caso, na época, e apoiando o Aécio. Então, esse é um tipo de poder que é utilizado, né? Você cria um ambiente favorável ao seu candidato, né, usando do seu poder e da sua influência contra alguém que você não quer, que é um inimigo. E na verdade, esse tipo de atitude, inclusive não só eles fizeram isso, né, mas é o tipo de atitude que levou à origem das fake news. Quando você manda e-mails internos para membros de uma empresa, de uma corporação, ou para outra corporação, ou cria um grupo para atacar ou externar a sua opinião pessoal em relação a algo que vai envolver uma população ou um povo no geral, isso acaba se tornando aquele crime, né, de difamação, né, onde difamação, calúnia, porque você está usando de um poder, que no caso o poder deles é dinheiro, é ter recurso financeiro para fazer isso, né, e acaba criando ali uma situação muito peculiar, onde as pessoas que não têm esse poder acabam tendo que se curvar a isso. Elas são obrigadas a acatar esse tipo de coisa. Não que elas vão concordar, mas elas vão ser obrigadas a acatar. Então, quando você faz isso, assim, na minha opinião pessoal, eu considero isso uma atitude muito covarde, né? É como aquele cara com uma arma na mão que quer mandar no recinto. Mas se tira a arma da mão dele, ele se torna, ou ele foge, ou ele fica quietinho no canto. Então, esse tipo de coação, esse tipo de ação, quando você usa o nome de uma instituição para se promover como a igreja, ou um time de futebol, uma empresa grande, uma corporação, uma Microsoft, uma Apple, sei lá, seja qual for, né? Onde você dispõe de recurso e você usa esses recursos para difamar ou para tentar mudar a opinião das pessoas através de
mentiras e manipulações e tudo mais, é uma atitude covarde e altamente prejudicial e patológica. Tão perigosa quanto a Covid-19 está aí dizimando pessoas. E tocando no assunto, Paulo e Calunga, quando o Calunga entrar, ele vai falar. Só para lembrar, a gente está quase quebrando o número dos 100 mil mortos de Covid-19. E o nosso presidente tá recebendo lá um pessoal que acha que a cura é a introdução do ozônio através do tratamento do ozônio anal. Através da última parte do sistema digestivo, né? Exatamente. Calunga, tá ouvindo, Calunga? Mas enfim. Calunga, não sei se você está ouvindo, mas tá falhando o seu áudio. Você tá gago, Calunga. Pode falar. Imagina agora. Calunga, se você não der um jeito nessa internet semana que vem, então, eu vou aí na sua casa. Eu vou instalar aí uma internet. Eu acho que é mais fácil pelo fax. O problema é com vocês, porque todas as outras funcionam muito bem. Eu tô achando que o Benilton deve estar por trás disso. Pode ser também. Mas a nossa funciona, mano. O problema dele é o Calunga. É que o Benilton é do PSL. Ele quer te quebrar. Então. Esse é o problema. O Calunga é comunista, ele não tá aceitando muito bem. Você sabe que tem uma coisa curiosa nessa história de comunista, já que a gente está caminhando para o encerramento? Tem um monte de gente se descobrindo comunista, né? Pessoas que não tinham a menor noção de que eram comunistas, obrigadas a ser, porque tem uma onda aí levando o pessoal para obrigar a ser comunista. Mas essa talvez seja um outro tema que mais tarde a gente possa... Talvez é o medo de ser taxado como bolsonarista, né? O bolsomínio. Se as pessoas lessem o novo evangelho, ao invés de só ouvir o que diz o pastor, ou o padre, sei lá, talvez elas começassem a entender que o comunismo está bem ali, né? Tirando alguma coisa ou outra. Jesus era um comunista sem vergonha, né? Jesus era um comunista safado. Imagina Jesus falando hoje, dê tudo que é seu aos ricos. Você imagina? Você imagina Cristo falando assim, atire a pedra aquele que não tiver pecado, nenhuma prostituta. Você imagina o que aconteceria com ele? Meu Deus. Eu acho que essa é uma questão, veja só, que as pessoas... aliás, que é um tema que certamente todo mundo vai tocar. No Rio de Janeiro tem um complexo de favelas bastante grande, e agora eles chamaram de Complexo de Israel. Né? Não sei se vocês viram falar sobre isso. Eu ainda não vi. Tem um pastor, um traficante chamado Então, esse cara resolveu que é evangélico. E ele está agora... Primeiro que todos os terreiros ali foram todos dizimados, quebrados. Ele coloca a estrela de Davi nos pontos altos dos prédios do morro, e aquele é o território para o Peixão fazer o quê? Como evangélico? Ou seja, então, absoluta e completa de todo o consenso e de todo o senso moral do que significa ser cristão. Um debate muito interessante. Eu vou mandar depois para vocês o áudio de uma jornalista que fez, muito, muito curioso. Eu vou ver o seguinte, Calunga, próxima live eu vou colocar legenda para você. Tá bom, então. Amiguinhos, vai dar 1 hora de live, né? Vamos parar por aí antes que o povo... Não, a gente vai ficar sozinho. Só um recado que eu quero dar ao povo aqui, né? O pessoal que entrou, o pessoal que está comentando, que participou e tudo mais. A gente teve aqui o Milton Gazola, né? Que deve ser um... Meu primo, abração. Seu primo. O Milton Gazola, o Júlio Correia, que entrou aqui, o Wilson Matias, o Vitor Gianotto, o Nico Cotiano, o nosso querido Sapão, né? Não conheço. O Ângelo Furlan. Essa pessoa deve ser procurada pela polícia, alguma coisa. O Aécio Oliver. É o seguinte, a gente vai estar trabalhando outros temas dentro do QI de Boteco, a combinar aí que a gente vai lançar, durante a semana. Os dias da semana que a gente vai trabalhar outros temas, o pessoal que tiver
que gosta de um futebol, que gosta de uma conversa política, que gosta de uma conversa franca e aberta. Não é briga, não é discussão, é apenas uma conversa franca e aberta dentro de um contexto onde a gente possa até reviver fatos ou tirar dúvidas e até algumas coisas ficarem abertas. Então a gente vai trabalhar esses temas aí, né? Deixa eu falar um negócio. Eu doei sangue hoje, olha que bonitinho. Opa, cadê? Aqui? Deixa eu ver. Você foi doar sangue, né? Eu acho muito importante, sabe por quê? O banco de sangue do hospital, das clínicas, está muito baixo. Nós precisamos incentivar a doação de sangue, nós precisamos incentivar esse tipo de prática, porque senão, daqui a pouco, que Deus o livre, qualquer um de nós, ou de ente querido, precisem, e vai ter muita dificuldade. Então, eu queria aproveitar para lembrar a necessidade, quem sabe o nosso boteco fazer uma campanha por doação de sangue também, né? Incentivar as pessoas. Perfeito. Vale a o Fabiano tá com sangue pra caramba, né? Tá forte. Tô com muito sangue. Pode ver que eu tô vistoso. Estou viçoso, né? Estou ali. A gente vai aprontar uma campanha. Vamos colocar na semana alguns banners, algumas chamadas para doação de sangue. Que eu vi hoje você postando a sua, né? E a gente vai colocar. Diz uma coisa, como é que tá? Só rapidão. A gente já estourou 2 minutos, mas eu só quero saber uma coisa. Como é que tá a situação em Cotia, Calunga, do hospital de Cotia, com relação à Covid e ao atendimento do pessoal aí? Diminuiu, duas coisas diminuiu. A ocupação deve estar em torno de 60%, talvez até um pouco menos, e a quantidade de pessoas morrendo também, graças a Deus, diminuiu bastante. Então, está entrando num descenso mesmo aqui. Agora, o perigo e o risco é essa história de pensar em voltar às aulas, porque você volta a explodir a quantidade de pessoas na rua, crianças. Então, eu, particularmente, sou contrário ao retorno às aulas esse ano. Acho que não tem sentido você colocar crianças e adolescentes de volta na escola em 2 meses, sendo que já se perdeu 9 meses para trás. Então, é muito risco para pouco retorno. Beleza. Então, Fabiano, tá joia, gente. Vamos. Antes disso, eu queria dar um salve, coisa rápida. Um salve para o Dr. Sócrates, que está no céu, para o Casagrande, que luta pela democracia até hoje, para o Vladimir, que fez parte, para o Zenon, para toda a galera que fez a Gaviões da Fiel, em nome de uma luta contra a ditadura, para vocês todos que participaram do movimento Corinthians é Democracia. E Marcelinho, você não representa todos nós. Você, para mim, não é ídolo mais, cara. Valeu? Tá dado o recado. Gente, valeu, meu grande abraço. Obrigado. E meu grande obrigado a todos que participaram, mandaram seus comentários. E tá lá a página do QI de Boteco para vocês participarem. Convido vocês a entrarem, a participarem, deixar suas perguntas, suas coisas lá. E quinta-feira que vem, novo tema chegando aí. Grande abraço a todos, boa noite. E fiquem com seus deuses aí. Deixa eu jantar, tá? Eu não posso tomar vinho. Valeu. Tchau.